ou menos as mesmas, as perguntas. E quem tiver ao vivo com a gente, está participando da live, se tiver dúvida, pergunta, deixa aqui, interajam com a gente, que a gente vai tentar solucionar na medida do possível, né? Vamos lá. Uma das coisas que muito apareceu assim na nossa caixa foi a questão do Marrone no Atlético. Como é que tá isso, Joel? Tem fundamento? Existe realmente essa proposta? Então, a questão em relação envolvendo Marrone, Atlético Mineiro e Vasco. Primeiro, para começar, o jogador foi um pedido do Sampaoli, até mesmo antes até de se fechar com o Atlético Mineiro, ou ele negociava ali com o Palmeiras e tal, então o nome dele já foi especulado também no Palmeiras lá atrás por conta disso, que era um pedido do Sampaoli, né? O treinador que dispensa comentários, dirigiu seleção argentina, seleção chilena, Universidade do Chile, então é um baita treinador, né? O Sevilla na Espanha, e ele quis contar com o Marrone. Então o Atlético Mineiro chegou a fazer uma sondagem no primeiro momento em abril, e voltou a carga nesse momento, né? Proximidade do futebol e tal. Provavelmente também contando com a situação financeira do Vasco que já não é boa. Então, juntou ali a vontade do Atlético, a necessidade do Vasco, e o Atlético fez uma proposta. A primeira proposta, a princípio, não agradou o Vasco chegou a fazer uma contraproposta. Porém, nesse período, é muito complicado a gente não contar com a própria apuração e também ter a apuração dos meus companheiros, pessoas que eu respeito bastante. Então, uns repórteres falam um valor. A nossa apuração do Esporte News Mundo tem a informação de 3,8 milhões de euros, que daria em torno de 21 milhões e 100 mil. A matéria, inclusive, no nosso site, quem quiser também entrar, é www.esportenewsmundo.com.br. Matéria dessa manhã dá conta que é o seguinte: o Vasco cogita, já trabalha com 3 frentes de dinheiro, digamos assim, de recebimento. Uma de 17 milhões, uma de 19 e uma de 21. Então entende-se que 21 é o valor à vista, 17 milhões seria um valor parcelado, mas tendo a primeira parcela, 17 milhões. Porque com esse valor, claro, o Vasco vai pagar os salários. Então, por que a gente tem que pensar o caminho caso a caso? Por que o Vasco provavelmente deve vender o Marrone? E isso, na minha avaliação, é questão de tempo. O Vasco, a informação do site Globoesporte.com, dos amigos do Globoesporte.com, e depois confirmado por todos, né? O Vasco pagou o Marrone para evitar que o jogador fosse até a justiça. E esse dinheiro foi conseguido junto a vascaínos ilustres, né? Vascaínos ali, conselheiros, pessoas próximas e tal. E com esse dinheiro, a promessa foi, assim que a gente vende, a gente te devolve. E aí você imagina, pagou o Marrone, não tem a venda. É mais uma dívida. Entendeu? Então, assim, é uma dívida daquela, até, pelo que me foi falado, até numa situação sem juros. Digamos assim, toma aqui na segunda, na quarta-feira eu te devolvo. E até agora o Vasco não vendeu. Então, ainda tem essa questão para ser recebido. E o Marrone, essa situação do Marrone dentro de São Januário, foi muito bem aceita pelo departamento de futebol, porque eles já sabem que, bem ou mal, essa venda acontecendo, representa dinheiro no bolso, pelo menos algumas folhas salariais, tanto para os jogadores quanto também para os funcionários. Então, o clima, em tese, ficou mais leve com essa iminência de venda do Marrone, ainda mais que os treinos começando, os jogadores, né, ainda não se sabe ao certo quando é que vai começar, a bola vai voltar a rolar, mas tem essa questão. Então, para mim é uma questão iminente. Saiu há poucas horas, matéria também do Globoesporte.com em relação à questão do empecilho com Volta Redonda. Confesso eu que não consegui apurar, mas tem ali também frases do presidente do Volta Redonda. Então, evidentemente que deve ser verdade. Volta Redonda também é mais um que está nessa questão de empecilho. A nossa apuração dava conta de que seria 21 milhões por 70% dos direitos econômicos do Marrone. Ou seja, a parte que lhe é devida do Vasco. Do Vasco, 30%, né? Isso, seria 30% continuaria com Volta Redonda, ou seria uma outra negociação. Pelo menos foi isso que nos foi passado. É por isso que a gente sempre diz o seguinte, pelo menos eu trabalho com essa situação. Eu não sou o dono da verdade, a minha apuração às vezes pode estar mais certa do que outras, e outras estão mais certas que a minha. Então, eu prefiro sempre ir na base da humildade. Eu falo pelo que eu escutei, pelo que eu apurei.
mas em nenhum momento desmentindo a informação dos meus companheiros de trabalho. Então, o que existe? Existe a proposta, existe a iminência dele sair, existe a vontade do jogador de sair. Lá o contrato é muito bom, cerca de quase o dobro do que o Vasco paga. Eu não gosto muito de falar em valores, mas algo aproximado de R$250 mil de salário, um contrato de 5 anos. Então, tem uma série de fatores. Aqui a torcida do Vasco, digamos, não tem tanta paciência com o menino assim. É verdade. O futebol dele então, caiu muito, né? Pois é. A torcida do Vasco, ela tem como é que eu vou dizer? Ela tem um poder de queimar, entre aspas, o jogador, né? Pega no pé, eu acho que até por conta dessa impaciência toda, né? Do momento sim. Que vive. E a gente acaba queimando, entre aspas, né? Um jogador que tem todo um potencial para render muito, mas que quando entra no campo não surpreende, não rende o que a gente esperava dele, né? O que a gente espera dele. Pois é, e assim, a gente tem que levar em consideração que o time todo, como um todo, na verdade, junto com o Abel Braga, não rendeu bem. E aí é claro que o Marrone jogou mal, assim como outros jogadores não renderam o esperado. Então, eu acho que é prematuro dizer que esse garoto não vai vingar, entendeu? Eu acredito que ele vai vingar. Anos. Pois é, eu acompanhei o Marrone na base, ele jogando, se eu não me engano, ali no primeiro ano dele de sub-20, cheguei a cobrir alguns jogos em São Januário do sub-20. Cara, ele era o dono do time, ou um dos donos do time. Entendeu? Ele subiu com muito potencial. Ele só tem 2 anos de profissional. Ele só completou a primeira temporada inteira em 2019. E as pessoas têm muita falta de paciência. Mas isso não é só com o Marrone, não. Se a gente puxar lá atrás, o Coutinho chegou a contar com algum tipo de impaciência. O Alex Teixeira, em 2008, foi vaiado pela torcida do Vasco em alguns momentos. Então isso é natural. O Allan Kardec, por exemplo, nunca foi querido pela torcida do Vasco. Foi verdade, ele virou astro depois que saiu do Vasco. Justamente, porque o Vascaíno entendeu que ele é um jogador que evoluiu. E eu acho que o Marrone nas mãos do São Paulo ele vai evoluir. Eu tenho para mim que a negociação vai ser fechada. Isso é mais uma questão de tempo, é um entrave aqui, outra colar que vai ser resolvido e eu acredito que ele vá. Infelizmente, para a questão, para mim, do Vasco, que é um jogador que, na minha concepção, em um clube estruturado, né? Um time dentro de campo estruturado e com as finanças estruturadas, não seria vendido, pelo menos eu acho, por 21 milhões. E o triste, assim, é ver um jogador com um potencial desse tamanho indo embora para pagar dívida. Não é um dinheiro que vai ser investido no clube, que vai ser investido no time, é um dinheiro para pagar despesa corrente. É isso que deixa, né, a gente mais entristecido com essa situação aí do Vasco, né? E só um detalhe, que você falou, né, em relação ao Marrone, está sendo vendido para pagar salários. Isso é corriqueiro, né? O Paulinho foi vendido também para acertar dívidas praticamente. E até uma situação curiosa que me veio ontem, né, numa dessas conversas de apuração que eu estava tendo. E eu conversei um tempo atrás, há poucos dias, com o Felipe Rocha, que é setorista do Portal Lance, a gente conversando sobre a situação do Marrone, é a mesma do Dedé em 2013, quando foi vendido. Os jogadores, na época do Dedé, chamavam ele de meu salário. Ave Maria. Meu salário. E aí eu perguntei para essa pessoa ontem se essa brincadeira já estava rolando com o Marrone. Estava rolando. Não era meu salário, mas as pessoas já estavam brincando, já estavam botando essa pilha nele. Chega aqui, meu dinheiro, algo parecido com isso. Então, assim, já está indo para esse caminho, entendeu? O Douglas Luiz, lembrando aqui também, o Douglas Luiz também teve uma situação... também foi a preço de banana pro Corinthians. Mas o Matheus Vital, existe ali uma outra situação, né? Foi o final da gestão do Eurico Miranda, foi no início de 2018. Foi aquela negociação meio nebulosa que ninguém sabe explicar direito, né? Pois ele foi por 5... Ele foi por 5 milhões, o Madison foi por 2, e o Matheus Vital, na época, se não me engano, com 19 anos. É complicado. O Vasco pelo menos, ainda tem um percentual do passe dele. Numa futura venda pode lucrar, mas não é o ideal se tratando de Vasco da Gama, né? É verdade, é verdade. Nossa, o Vasco da Gama é uma caixa preta, né? De tudo. Muito. Vamos lá.